disse que os pastores, os líderes vão dar mais ilustrações, vão falando mais sobre esse assunto. E o assunto que nós estamos a falar nesse momento é o caso, ou a redenção. Nós estamos no tópico da redenção. Este, este termo é um termo muito grande, é um termo muito grande e muitos não conseguiram perceber exatamente o que o homem de Deus estava a se referir e muitos não entendem exatamente o que a Bíblia se refere por redenção. O que é redenção? E nós ontem fomos passo a passo, né? E eu vou disponibilizar isso para vocês, mas no momento, hoje, eu disse que vamos continuar e vamos elaborar mais o mesmo assunto. Então, hoje, ahm, vamos começar exatamente com o que nós tivemos, ou com o que nós lidamos com ele ontem, mas vamos elaborar um pouco mais e vai ser muito curto porque o nosso horário de oração levou mais tempo do que o usual, né? Então, eu vou ser um pouco mais rápido hoje, ok? Então, ontem falamos que a redenção é, quer dizer, tem vários significados, tanto significado normal, né, que todos usam, e temos o significado teológico, temos o significado ahm, que as pessoas podem dizer que é técnico, certo? Então, o pastor nos deu várias definições e essas definições nós pegamos do inglês, não do português. E a primeira definição que nós pegamos é do dicionário inglês, que diz que ahm, é processo ou instância de resgate para comprar ou pagar, para compensar por pagamento, para resgatar uma hipoteca, para comprar, ou nesse caso recomprar, como após uma venda fiscal ou execução uma execução hipotecária, recuperar algo ou algo penhorado por pagamento ou satisfação, para cumprir uma promessa ou para compensar ou criar um meio para compensar, nesse caso para compensar algo, fechar um negócio, né, ou um acordo, nesse caso. Para, a segunda é para obter a libertação ou restauração do cativeiro, e isso é por Peterson. Então, por Peter Ransom, ele nos deu uma definição que é para obter a libertação ou restauração do cativeiro. E em teologia, a definição de redenção é livrar-se do pecado e de suas consequências por meio de um sacrifício oferecido pelo pecador. Então, há muitas outras definições e outra diz que eu quero que vocês prestem atenção nessa aqui, porque essa aqui vamos prestar atenção nela mais tarde, mas pegam a definição. Ela diz para entregar vouchers ou cupons pelo valor real. Quer dizer que você vai com um voucher ou vai com um cupom e você recebe o valor real daquele cupom. Então, isso é redenção, é redenção. E depois, para se livrar de algo prejudicial. Depois, para libertar-se de culpa ou dívida. Quer dizer que você
tinha uma dívida, você tinha uma culpa e você é liberto ou livre daquilo, daquela culpa ou daquela dívida. Então, nessas todas as definições, houve 4 definições escolhidas. E a primeira foi libertar-se do pecado e das suas consequências através de um sacrifício oferecido pelo pecador. E aqui, ontem nós elaboramos, como o pastor Chris ilustrou, que Jesus Cristo, através de sua morte na cruz, pagou pelos nossos pecados. E ele pagou porque nós não poderíamos pagar. Não há nenhum homem nesse mundo que não tem pecado que poderia morrer para os homens ou para a humanidade, para os seus pecados serem pagos. Quer dizer que quem tinha dívida é você. Mas quem pagou a dívida foi Jesus Cristo, porque ele é o único que poderia pagar. Você não tinha como pagar. E ele fez isso por todos, ele fez isso por toda a humanidade. Jesus Cristo pagou para toda a humanidade. Ele não pagou só para uns, ele não pagou só para os cristãos. Ele pagou para a humanidade toda. Então quer dizer que, porque Jesus Cristo morreu, então ele pagou para todos. E isso significa que todos pagaram. Quer dizer que você pagou a tua dívida. A dívida requerida pela justiça você pagou. Porque Jesus Cristo pagou para você. E ali ele nos deu um exemplo. Se alguém te pegou, se você tem dívida com alguém, e essa pessoa te pegou, te levou no tribunal e quer que você pague a dívida, e você disse que eu não tenho como pagar, mas alguém vem, o senhor João vem e o João paga para você. Naquele momento o tribunal vai considerar que você pagou a tua dívida. Por quê? Porque alguém, que é o senhor João, pagou a sua dívida para você. Então, é assim que aconteceu conosco. Jesus Cristo morreu para nós, quer dizer que ele pagou para nós. E até a Bíblia diz que agora todos que vivem não podem viver mais por si mesmo, mas devem viver para aquele que pagou por eles, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo pagou para nós. E isso quer dizer que você pagou. Você pagou. E agora que você pagou, tem uma coisa muito importante que você tem que considerar, que é a segunda definição. A segunda diz que estamos a falar sobre, a primeira falamos sobre o pagamento, certo? E a segunda nós estamos a falar sobre os benefícios. Nesse caso, nós como pessoas ou seres humanos, né, tivemos essa dívida da justiça que nós deveríamos pagar por causa do pecado. E isso Jesus Cristo removeu de nós e ele pagou para nós. Agora, quais são os benefícios? Tipo, quais são as coisas que ele nos deu? Além dele pagar para nossas dívidas, ou além dele pagar para nossos pecados, o que ele nos deu? O que ele trouxe para nós? O que ele nos deu? Porque resgate não significa somente. Desculpa. Redenção não significa somente você ser pago ou resgatado de uma dívida que você teve, mas também significa apresentar cupons e vouchers pelo valor real. Quer dizer que existem coisas que são dadas a você e que você pode apresentar essas coisas e ter o valor real daquilo. Quer dizer, se eu apresentar esse voucher ou esse cupom, e então vou ter o benefício que aquele voucher ou que aquele cupom dá ou oferece. E eu vos dei exemplo da Amazon, por exemplo, ou
qualquer outra loja que oferece cupons ou que oferece voucher, pode te dar um voucher de $2.000, pode te dar um voucher de $10.000. Você pega aquele voucher e você vai na loja, você pode pegar qualquer coisa que está no valor daquele voucher. Se o voucher é de $2.000, então você pode comprar qualquer coisa que custa $2.000 e você vai ter o valor real do voucher, que é o produto que você pegou. Isso acontece mesmo em certos restaurantes, acontece a mesma coisa. Eles te dão um voucher, em vez de dar dinheiro, pode dar um voucher para você ir no restaurante e comer o dinheiro que aquele voucher oferece. Quer dizer, você pode comer comida que chega no valor que o voucher oferece. Então, ou cupom, pode ser, você pode usar a palavra voucher ou cupom, e não sei se no Brasil é a mesma palavra, mas é assim que nós usamos, voucher e cupons. Então, são coisas que Deus nos deu, são coisas que Jesus Cristo fez por nós. Então, ele morreu, Jesus morreu, e ele ressuscitou por nós, e agora, hoje, ele é o nosso sumo sacerdote. E há escrituras que declaram isso, declaram que Jesus morreu e declaram o propósito pela qual Jesus Cristo morreu por nós. Ele morreu para nossos pecados, morreu para nos salvar, morreu para nos dar algo. E esse algo não poderia ser feito ou não poderia vir a acontecer se ele não ressuscitasse. Por esta razão, ele tinha que ressuscitar. A Bíblia diz que ele morreu, foi sepultado, depois de ser sepultado, ele ressuscitou. E a Bíblia diz que quando ele ressuscitou, ele nos deu uma nova vida. E esta é uma das razões pela qual você deve ser batizado como cristão. Você deve ser batizado por quê? Por causa disso, porque o batismo demonstra a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus Cristo. Ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Morreu, nos levou e levou a vida antiga que nós tínhamos. Foi sepultado, quer dizer que a nossa vida antiga já foi sepultada, a vida do pecado, a vida da morte, a vida do sofrimento, a vida de tudo isso ali, foi sepultada com ele. E depois ele ressuscitou com uma nova vida. Essa nova vida que Jesus Cristo ressuscitou com ele, é a vida que ele nos trouxe, a vida da nova criação. Por isso, Jesus Cristo é o primeiro a ser nascido de novo. Jesus Cristo é o primeiro a nascer de novo, ele é o primeiro. É por isso que ele foi chamado o primogênito do Pai. Depois da ressurreição, ele não foi chamado o unigênito do Pai, não. O unigênito do Pai ele foi chamado antes da sua morte. Ele era o unigênito do Pai e vimos a sua glória. Vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Isso é Jesus Cristo. Mas depois dele morrer e ressuscitar, ele foi chamado primogênito do Pai, porque ele foi o primeiro a nascer de novo. Ele foi o primeiro a nascer com a nova vida, que é a nova vida, a vida da nova criação. A vida da nova criação vem através de Jesus Cristo. A vida da nova criação vem através da ressurreição de Jesus Cristo. Ele ressurgiu, a Bíblia diz que ele foi dado vida pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que aquele mesmo Espírito que isso foi muito poderoso. Diz aquele mesmo Espírito que restou Cristo da morte. Ele não restou por si mesmo, não. Foi o Espírito de Deus que ressuscitou ele. A Bíblia diz que aquele mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo da morte vivificará, ele dará vida, ele vivificará os vossos corpos mortais. Ele dará vida. Quer dizer que a vida que você tem hoje como cristão não é a vida que Jesus Cristo tinha como ser humano, porque Jesus Cristo era ser humano 100%. Ele nasceu da Virgem Maria.
É isso ali. Ele era ser humano 100% como você é ser humano 100%. É assim que ele era. Mas quando ele ressuscitou, ele nos trouxe uma nova vida. E essa nova vida que ele nos trouxe é a vida da nova criação, que veio do Espírito. É a vida do Espírito. A Bíblia diz que aquele mesmo Espírito que ressuscitou ele, vivificará, ele dará vida no vosso corpo mortal. Quer dizer que esse corpo que você tem é mortal, ele morre. Mas a vida que vem do Espírito não morre. Aquele que é a vida que você tem. A vida da nova criação, que nós chamamos a vida eterna. É a vida que Jesus Cristo disse que você iria receber se você acreditasse nele. Todo aquele que acredita em Jesus Cristo recebe a vida eterna. Por esta razão, Paulo pediu, ele perguntou aos discípulos de João: o que é que vocês receberam quando vocês creram? Eles não sabiam. Eles falaram: não, nós fomos batizados, mas nós nunca ouvimos nada sobre isso. O que é que vocês receberam? Quando você acredita, você recebe a vida eterna. Você recebe a vida eterna que vem da palavra grega zoe. Zoe significa o tipo de vida de Deus. O tipo de vida de Deus é um tipo de vida diferente do tipo de vida que você tem. E outras traduções do Zoe diz vida eterna. Outras traduções de Zoe diz vida sem fim, né? Vida eterna. Outros diz vida imortal, é tipo uma vida indestrutível, que você não consegue destruir. Isso é Zoe. Então são coisas que nós recebemos. E essa vida é a vida da justiça. Por essa razão, o cristão é justo não por obras, mas ele é justo por graça ou pela graça, por oferta gratuita de Deus. Ele recebeu a justiça como oferta, não como uma coisa que ele tinha que fazer. Não, mas sim como uma oferta. Basta ele acreditar, ele recebe a vida que vem com a justiça. Porque a diferença entre a justiça e você ser perdoado, ou nesse caso, você ser pago, né, ter os seus pecados pagos, é que quando os seus pecados são pagos, você pagou. Mas quando você é justificado, você é inocente. Você é absolvido, exonerado da culpa. Quer dizer que você nunca fez nada errado. Isso é que significa ser justificado. E isso é uma das coisas que a redenção trouxe para nós. A redenção significa que Jesus pagou e além de pagar, ele nos deu uma nova vida. E essa nova vida que ele nos deu, nós não temos culpa nenhuma. E uma das coisas que muitos cristãos não entendem é como é que isso aconteceu ou como é que isso acontece. Eu vou vos dar um exemplo prático com as organizações de inteligência. Eu conheço um senhor, né, no meu país que trabalhava com a inteligência do país. Nesse caso, trabalhava com, vamos dizer, chamam-se polícias secretas. O que acontece? Eles lhes dão documentos, lhes dão tudo o que eles precisam para trabalhar. E se eles são expostos, eles são enviados daquele lugar, tipo, eles retiram daquele lugar, eles enviam no outro lugar. Para quê? Para continuarem secretos. E a mesma coisa que faz a CIA dos Estados Unidos e outros, não sei no Brasil como é que é, mas é a mesma coisa que todos fazem. Todas as polícias ou todos os policiais secretos são assim. Eles têm documentos. E quando eles querem ser absolvidos de um caso, o que acontece? Eles recebem outros documentos, quer dizer, eles dão uma outra identidade, eles dão um outro passaporte, tudo novo, tudo diferente, como se fosse uma nova pessoa. Mas agora, o que acontece em Cristo Jesus? O que acontece em Cristo Jesus é diferente. Em Cristo Jesus, você recebe
o que nós chamamos um novo espírito. Esse novo espírito é que é filho de Deus, é que é nascido de Deus. Você recebe um novo espírito. E até o, outras versões diz um coração novo, um espírito novo. Você recebe um novo espírito, um coração novo. E esse espírito que você recebe é que vem com a vida eterna. A vida eterna não vem na tua carne. A vida eterna vem no teu espírito. Você é que tem que aplicar a vida eterna na tua carne pela fé. Então, você recebe esse novo espírito. Aquele que é você, aquele que é o verdadeiro você. É por isso que a Bíblia diz que Jesus Cristo veio salvar o quê? As almas perdidas. O que ele está se referir pelas almas perdidas? É porque Deus tem a capacidade de mudar o teu espírito a qualquer momento. E o verdadeiro homem é o espírito dele. Então ele te dá um novo espírito. Vocês podem ver isso no livro de Ezequiel. Ezequiel explica bem. E porei dentro de vocês um espírito novo, um coração novo. Tirarei o coração de pedra. Quer dizer que aquele coração que tem a necessidade, que tem o desejo de pecar, aquele coração ele remove de ti e ele te dá um novo coração que tem a natureza da justiça. É aquele espírito que vem com essa natureza da justiça, que vem com a vida eterna. A vida eterna é a vida de Deus, é o tipo de vida de Deus. E ela tem uma natureza que é a justiça. A natureza da justiça é a natureza de Deus. E essa é a natureza que você recebe quando você se torna cristão. E é por isso que o pastor estava a dizer, né, nós vimos ontem, que ele disse que o cristianismo começa na ressurreição de Jesus Cristo e não na morte. Por quê? Porque a morte foi um meio para o fim e não foi o fim. A morte não foi o objetivo. O objetivo foi você receber a vida eterna. Foi você receber a justiça. Mas tinha que haver a morte para você receber a justiça. Porque sem a morte, você não iria receber a justiça. Porque a satisfação da justiça não iria ser completa. Então, Jesus tinha que satisfazer o pedido ou a exigência da justiça primeiro. Antes de você receber esse dom gratuito, essa oferta gratuita que vem de Deus. E é exatamente isso que aconteceu. Você recebeu esse espírito novo, você recebeu esse coração novo. E o que Deus espera de você é que você anda de acordo com esse novo espírito, que é a nova criação. Por isso, alguém diz que se você está em Cristo, você é nova criatura. Isso foi o apóstolo Paulo. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Quais são essas coisas velhas que passaram? O teu novo homem passou. A Bíblia diz que você tem que enterrar o homem antigo e viver de acordo com o novo homem, que em Cristo Jesus se renova dia após dia. Ele se renova dia após dia. É exatamente isso que você tem que fazer como cristão. Você tem que viver de acordo com esse novo homem. Então, esse novo homem tem a vida eterna. Esse novo homem tem a justiça. Ele é justo. Ele não é pecador. Pecador são os outros, ele não. Mesmo se você lhe vê fazendo um erro, não. A Bíblia diz que ele é justo. Ele tem que andar de acordo com a sua nova natureza e não de acordo com a natureza dele antiga. Quer dizer que se você vê um cristão pecando, esse é um cristão que está andando de acordo com a natureza antiga. Ele deve começar a andar de acordo com a natureza nova, que é a natureza da justiça. Isso é que Deus espera dele. Por essa razão é importante que os cristãos passam numa escola, assim tipo escola fundação. Eles têm que aprender qual é a natureza dele novo. Por isso as igrejas têm que ensinar. Têm que ensinar os membros. Por quê? Porque quando eles ensinam os membros, eles aprendem essa nova natureza. Eles aprendem essa nova natureza. E hoje, ele é o nosso sumo sacerdote. Quer dizer que nós fomos chamados no ministério sacerdotal. Todo cristão é um sacerdote perante o mundo. Você é um juiz perante o mundo. Você deve julgar o mundo. Tudo isso são cupons que foram dados a nós através da morte e do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. E hoje em dia foi documentado na Bíblia
e podemos usar aquilo que foi documentado para apresentar no mundo e nós ter os benefícios daquilo. O mundo, será que o mundo é que vai nos pagar? Não. Quem vai nos pagar não é o mundo. É assim, o mundo é espiritual. E os anjos existem, os anjos ouvem. O mundo responde nos princípios espirituais que foram pré-estabelecidos por Deus, não pelo diabo, mas sim por Deus. Porque o próprio diabo também anda e vive de acordo com esses princípios. Senão, o diabo poderia bem acordar hoje e matar todos desse mundo. Por que ele não faz isso? É porque ele não tem essa autoridade. Os princípios pré-estabelecidos é que ele não tem autoridade sobre ninguém, nem você, nem eu. Há muito tempo ele tinha autoridade de afligir e fazer o que ele quiser, mas agora não tem. A autoridade do homem está no próprio homem. E então o diabo precisa de você para te destruir. Ele precisa da tua boca, da tua fala para te destruir. Já que ele não consegue, ele usa você próprio. Ele te faz falar certas coisas que vão destruir a tua vida. Ele te faz andar nos caminhos que vão destruir a tua vida. Quer dizer, ele te guia nos caminhos errados. Te traz na comunhão errada, com as pessoas erradas. E você vai falando as coisas erradas, e vai fazendo as coisas erradas, e vai ter resultados errados. Que somente talvez Deus pode te tirar daquilo. Isso é que acontece com os homens. Mas se não, tudo de bom já foi pré-estabelecido. Então, se você andar de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios que já foram pré-estabelecidos na Bíblia, você vai conseguir descobrir quais são essas coisas que você tem que fazer para você ter os benefícios, o bem, para você comer o bem da terra e não ser vítima do mundo espiritual. Por isso você encontra ricos, têm tudo, todo o dinheiro do mundo, mas são afligidos por doença. Outros têm tudo, não são afligidos nem por doença, nem por nada, mas são afligidos por atividades demônicas. Atividades demônicas. Uns são possuídos e a vida deles não consegue ir na direção certa. São presos. Estão presos em certas coisas. Uns em hábitos maus. Outros, quer dizer, cada um tem uma coisa que o diabo. Uns é só medo, medo mesmo. O medo é que eles aflige. Os outros não é isso. É coisas tipo o autoestima. Eles não têm isso. Eles têm o que nós chamamos de hum, pecados espirituais, né, que está lhes afligir. Tudo isso vem do diabo, vem do maligno. Mas não é assim que Deus quer que você vive. Ele quer que você vive uma vida redentora, uma vida redentora. Ele te deu a redenção. E agora você pode dar a mesma redenção nos outros. Você pode fazer essa redenção eficaz na vida dos outros. Você pode ativar ela nos outros. Por quê? Porque todos nesse mundo deveriam ser remidos. Nesse mundo a redenção é para todos. Por isso o pastor disse que há nações, há povos, há pessoas que estão a viver presos, estão a ser oprimidos pelos outros. Umas nações, principalmente a África, a Ásia e a América Central, e acredito que o Brasil faz parte dessa América ali, Central e Sul, eles são oprimidos por outros. São oprimidos e pagam dívidas que não deviam pagar. Quer dizer, nem não deviam pagar, mas estão a pagar muito mais do que deveriam. Eles são oprimidos. Outros são mortos por, por outras nações. Outros são mortos por outras pessoas. São escravizados. E esse ano aqui é um ano que você tem que dizer não a isso tudo. Tudo que te escraviza, diz não àquilo. É questão de ser ousado e saber quem tu és, o que é que Jesus Cristo fez para você. E para. Começa com a tua boca. E o pastor até ilustrou que vocês conseguem levar o governo no tribunal e vocês vão vencer, vocês vão vencer. Então não importa se o que está te oprimir é uma organização, se o que está te oprimir é uma pessoa, se o que está te oprimir é a nação toda, o momento chegou de parar com isso tudo. Você tem que estar livre, por quê? Porque a redenção também significa estar livre.
A redenção significa estar aqui livre, livre, livre daquilo que te oprime. Esse é o terceiro ponto. Livre daquilo que te oprime. O que é que te oprime? Será que é o quê? É o que exatamente? É o pecado? Você tem que estar livre do pecado. Jesus Cristo morreu para isso. O que é que te oprime? Será que é uma outra pessoa? Você tem que estar livre daquela pessoa. O que é que te oprime? É a organização? Você tem que estar livre daquilo. Qualquer coisa que te oprime, você tem que estar livre daquilo. Por quê? Porque esse é o nosso tempo, é o nosso ano da redenção. Você tem que estar livre, você tem que estar livre. E além disso, você tem benefícios. Você tem que estar usando os seus benefícios. Os benefícios estão todos ilustrados na Bíblia. Estão todos ali. E você tem que apresentar eles ao mundo. Quer dizer, você tem que acreditar nisso, você tem que confessar isso. E você vai ver que isso vai começar a manifestar-se na sua vida, de acordo com aquilo que você fala, acredita e apresenta ao mundo. Então, é exatamente isso. Por essa razão, eu vi as profecias que o pastor deu para 2022 e essas profecias eu vou ilustrar para vocês amanhã. Falou sobre as profecias na área financeira, né, para os que têm negócio e tudo, para as nações e tudo mais. E vamos abordar isso amanhã, no nosso encontro de amanhã. Mas muito obrigado a todos pela vossa participação. E se você puder, vai ouvir novamente a mensagem. Acho que o senhor Tiago Samico fez a tradução. E eu também vou disponibilizar o que nós falamos ontem. E vai ser muito bom para vocês terem mais ilustração deste ano. Então, muito obrigado e tenham um dia glorioso.